E veio a ideia, por que não ordenar as mulheres diaconisas da igreja? Não sacerdotisas, porque o sacerdócio ele é patriarcal. E acham que a mensagem é que todos têm que ser ateus, que a religião tem que acabar amanhã, que todo mal da sociedade vem daí. E não é essa a minha visão, eu não sou um ateu antirreligioso. Mas Fábio, entre vocês, cara, se sustenta essa crença de um Deus LGBT-fóbico? Que abomina a homossexualidade? É nisso mesmo que vocês acreditam? É muito mais abominável aos olhos dos fiéis do que para a instituição. Nesse corte do podcast Três Irmãos, Padre Fábio Marinho e o ateu Dr. Daniel Gontijo debatem sobre homossexuais na Igreja Católica e sobre mulheres sendo ordenadas sacerdotisas. Padre Marinho ainda fala sobre a posição da igreja em relação a gays, a casamentos homoafetivos e sobre padres e bispos sendo homossexuais na surdina dentro da igreja. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. É engraçado, né, falar hoje em dia como se houvesse grandes mudanças de tempos em tempos. Em 2000 anos da igreja. Mas é que o Francisco trouxe esperança para muitos de que alguns dogmas mais rígidos, uma visão talvez mais conservadora, fosse flexibilizada em alguns aspectos. Sim. Por exemplo, a questão da salvação, ou alguns pecados, sacramentos, tipo o casamento entre pessoas do mesmo sexo ou gênero. Não tem mudado nada a respeito disso, não, Fábio? Você não tem assistido a nenhum movimento nessa direção? Não, Francisco ele trouxe um avanço muito grande para a igreja, porque ele trouxe à tona pensamentos que são latentes nos cristãos católicos. Ele deu voz para essa latência. Então, ele manifestou aquilo que está na cabeça dos cristãos. E provocou na igreja uma discussão. Então, foi muito positivo, porque trouxe à tona. Sim. Mas, ao mesmo tempo, foi negativo, porque quando ele, que é a autoridade da igreja, ele é em si o magistério da igreja, não clareou muito o que era a ideia dele, o que gerou confusão dentro das comunidades. Por exemplo, quando ele fala da bênção que deve ser dada a todas as pessoas, independente da escolha, que ele chama de escolha da sexualidade. Então ele permitiu e disse, não negue a bênção a ninguém. No momento nenhum ele falou de bênção matrimonial entre casais do mesmo sexo, né, entre parceiros do mesmo sexo. Mas para as comunidades, para muitos, ele tinha permitido bênção matrimonial. Né? E isso gerou uma confusão na igreja. Então, a interpretação do magistério ainda gera muita confusão entre os católicos. Só para mim entender, quando ele posiciona isso, tem uma votação, os bispos vão votar se vai seguir ou não? Ou no caso do Francisco, ele convocou um sínodo. Inclusive, hoje teve um posicionamento a respeito da ordenação de mulheres. Mulheres que participam do sacramento da ordem. Foi pedido no início do sínodo que as mulheres pudessem assumir um lugar de liderança maior nas comunidades, até porque as mulheres formam a parte maior do corpo da igreja hoje. Né? A igreja, mesmo sendo mãe, feminina, mulher, né, no seu número de participantes, ela tem como maioria mulheres. Né? Isso é notável, são dados. Então, Francisco fala, precisa ter um protagonismo maior das mulheres. E veio a ideia, por que não ordenar as mulheres diaconisas da igreja? Não sacerdotisas, porque o sacerdócio ele é patriarcal. Mas por que não diaconisas? Por que não darmos a elas a capacidade de vivermos um sacramento mais próximo? O sínodo percebeu que a igreja não tem maturidade ainda para concretizar este fato. Então Francisco já tirou essa ideia de possibilidade. Então, vamos amadurecer mais ao longo dos anos, né? Porque a igreja ela é eterna. Então dizer a igreja tem 2000 anos, ela é uma criança. Né? Porque para quem é eterna. Fábio, uma coisa que eu frequentemente menciono no meu canal, e eu preciso mencionar isso porque tem pessoas que chegam por lá e acham que a mensagem é que todos têm que ser ateus, que a religião tem que acabar amanhã, que todo mal da sociedade vem daí. E não é essa a minha visão, eu não sou um ateu antirreligioso. Inclusive, como estudioso em psicologia da religião, eu vejo que há benefícios psicossociais oriundos de organizações religiosas, mas há um lado sombrio também. E eu acho que a gente deve falar mais sobre esse lado sombrio. Para separar o joio do trigo. Tem coisa legal? Vamos reconhecer. Vamos incentivar, enfim. Tem coisa ruim? Temos que falar mais sobre isso também. Então, uma das batalhas minhas é evidenciar, fazer aflorar coisas que são abusivas, que ocorrem em religiões, para a gente poder fazer alguma coisa a respeito. Mas um ponto que eu vejo eles frisarem bastante, e ali a gente está mais em acordo, é justamente sobre alguns abusos e crenças que têm um impacto social mais negativo. Eu fiquei muito afim de fazer essa pergunta, porque eu quero saber se isso é discutido no interior da Igreja Católica. Algumas crenças que, na nossa visão, de quem está de fora e tudo, são crenças perigosas, tipo a ideia de que a homossexualidade é pecado. Você estava mencionando o caso aí das mulheres na igreja que não tem um protagonismo. A gente vê ali uma estrutura meio machista, onde os homens têm os privilégios e as mulheres vão sendo deixadas meio de lado. E, infelizmente, na própria Bíblia a gente encontra alguns versículos que
servem de base, eu acredito, para esses tipos de dogma. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se existe espaço na igreja para esse tipo de discussão, para uma flexibilização, quem sabe, da ideia de que ser homossexual é pecado, de que as mulheres não deveriam ter os mesmos direitos sacerdotais ali na igreja, o mesmo espaço e tal. Eu acho que em Paulo a gente encontra que as mulheres têm que ficar em silêncio na igreja, alguma coisa assim. Como é que vocês veem isso? É algo que para você tá tudo bem? Você acha que foi algo revelado e deve ser assim que agrada a Deus? Ou você acha que tem digitais humanas ali, algo que a gente herdou lá da antiguidade, esse tipo de perspectiva mais homofóbica, machista, e infelizmente isso está sendo reproduzido até hoje por aí? O que você pensa sobre isso? Professor, partindo do micro, tá, né, ali, eu, a minha capela, a minha diocese, meu bispo, no micro, isso não é discutido. Né, partindo para o macro, né, vamos à Santa Sé, às congregações que cuidam desse tipo de assunto, isso é discutido com frequência. Mas buscando meios para entender que a igreja, por ser católica, ela é universal. Portanto, aquilo que pode parecer natural para nós no Ocidente, nunca será bem aceito no Oriente. E a igreja é mãe tanto do Ocidente quanto do Oriente. Então ela precisa ter muita cautela quando ela impõe dogmas ou altera verdades, altera questões que são muito pragmáticas, justamente porque, sendo mãe e sendo aquela que acolhe a todos, ela precisa pisar em ovos o tempo inteiro. Por isso as coisas na igreja são tão demoradas. Porque o que para o Brasil pode ser algo extremamente relevante, ao chegar ali na Argentina nós já vamos ter uma resistência gigantesca. Entendi. E a igreja ela não é mãe só dos brasileiros, ela é mãe dos argentinos. É um exemplo efêmero, mas para que o senhor possa ver como que eu quero ilustrar o micro e o macro. Então, a igreja ela não pode tomar atitudes pensando apenas num único conceito, numa única necessidade. Ela tem que pensar no todo. O que essa decisão vai causar de ingerência em comunidades que não aceitam essa verdade? Então, essa região aqui da igreja aceita, ok, mas essa outra região não aceita essa verdade. Mas é uma coisa meio utópica, né? A gente pensar em uma mudança que vai agradar a gregos e troianos. Mas se nós fizermos essa mudança enquanto igreja, nós perdemos a catolicidade. Porque a catolicidade é o que faz ela ser una. É o que faz ela ser a mesma coisa para todos. Sim. Né? Então, por isso que é um processo moroso, porque existe esse cuidado e este zelo que particularmente eu acredito que seja saudável, porque é uma instituição que detém um poder sobre as regras e acaba que é também uma instituição que tem um poder de ditar regras muito grande, né? E as pessoas necessitam dessas válvulas de escape. Então, ela precisa ter cuidado, porque às vezes, ao tomar uma atitude para favorecer determinados grupos, ela vai causar uma ferida aberta em outros grupos, como foi causado no último concílio que nós tivemos, na década de 60. Né? O Concílio Vaticano II termina com uma cisão entre conservadores e os que não aceitavam as novas regras impostas pelo concílio e aqueles que não abriam mão das mudanças radicais. Como, por exemplo, rezar a missa em latim, o padre voltado para o Oriente, voltado para o Leste, de frente para a cruz, junto com o povo. E o concílio muda a liturgia, coloca o povo como centro, né? E o sacerdote tem que virar agora para o povo e não olhar mais para a cruz. Então isso tudo causou muitos danos, abriu feridas que estão vivas até hoje na igreja. E tem gente hoje, em pleno século XXI, no ano de 2024, escancarando essas feridas e deixando essas feridas cada vez mais expostas. E nós já estamos aí há quantas décadas do concílio e o concílio não conseguiu ainda ser concretizado na sua totalidade. Justamente porque causou feridas que não foram cicatrizadas. Eu às vezes fico com uma ideia, com um pensamento que eu queria compartilhar com você, para ver se você, com os seus pares, nas conversas que vocês têm, corrobora ou não essa minha ideia. Eu e a Nath, minha esposa, ouvimos, melhor dizendo, foi um audiobook, o No Armário do Vaticano. Sim, tem o livro impresso dele. Do Frederic Martel. Isso. É um livro calhamaço, assim, discutindo a questão da homossexualidade, dos abusos, dessa questão que é muito delicada para a Igreja Católica. E ao longo da leitura, a gente vai ouvindo vários relatos de sacerdotes, bispos, padres, ex-bispos, né? Pessoas que se desligaram também, pessoas que estão lá dentro ainda, relatando o quão comum é
atividade homoafetiva no sacerdócio, entre si, né, os padres e tudo, e com pessoas de fora também. Então ele relata casos dali do Vaticano, garotos de programa, algumas coisas assim. E longe de mim, eu sempre faço essa ressalva quando eu trago esse assunto à tona, não é criticando assim, você não pode ter a sua sexualidade, é errado, longe de mim, né? Eu sou um cara bem alinhado com alguns valores mais humanizados, inclusivos, progressistas até, de que, poxa, deixa a pessoa ser feliz, não tá fazendo mal a ninguém, se são dois adultos ali, que mal tem. Então essa é a minha perspectiva. E aí são duas as minhas questões. Uma, se a igreja mantém essa ideia de que a homossexualidade ou a bissexualidade, enfim, o que não é uma orientação heterossexual, é algo abominável, para usar até um termo que a gente encontra no Antigo Testamento, e lá atrás, um homem que se deitasse com outro deveria ser executado, as coisas eram bem pesadas, né? Passa a imagem de um Deus que não é assim tão amoroso, tão inclusivo, passa a imagem de um Deus que é LGBT-fóbico. E para mim isso não é compatível com um Deus bom. Para mim, uma pessoa que tem preconceito contra quem é LGBT, QI, PA+, cara, tá tendo uma atitude ali imoral, porque que mal a pessoa tá fazendo na sociedade para viver o seu amor. Então, eu fico, às vezes, encasquetado com isso, e aí vem a minha questão, se os padres, se os bispos, que têm um conhecimento mais amplo, até de Bíblia, no sentido não teológico, mas de história. A gente tem um curso de História da Bíblia lá no Instituto Ponto Azul, com os historiadores contando de onde vem várias crenças, como a Bíblia foi montada. E aí você tem uma visão crítica que, caramba, se houver alguma revelação aqui, se houver alguma coisa da palavra de Deus, e isso alguns autores que foram sacerdotes e foram seminaristas colocam, como Bart Ehrman, cara, é difícil distinguir, porque há muita humanidade nisso aqui. Há muitos valores e expectativas e toda uma luta de um povo da antiguidade tentando entender quem eles eram, como eles deveriam viver, projetando o que era deles ali, um Deus bastante humanizado, como o Chopra que eu mencionei antes, do qual eu discordo muito, mas ele coloca isso. O Deus dessas religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o Islã, é um Deus demasiado humano, com quem você barganha, um Deus que fica chateado com você, que se vinga às vezes, que mata geral, que se arrepende, que ama. Mas um Deus que é LGBT-fóbico quando a gente vê essas passagens. Então, em primeiro lugar, eu fico incomodado com isso e é um ponto que eu bato muito no canal sobre isso, né? Um tipo de crença que é perigoso para a sociedade e a gente tem dados em psicologia da religião mostrando que pessoas que são muito envolvidas com as religiões monoteístas tendem a ser mais homofóbicas. E por conta dessa base nas escrituras, que a gente encontra ali algum fundamento para essa atitude, infelizmente. E se os sacerdotes, as pessoas mais estudadas, como você que tem um doutorado e tudo, se vocês não pensam diferentemente, se vocês não enxergam um Deus mais humanizado no sentido de mais amoroso do que isso que a gente às vezes encontra em algumas pregações por aí. E eu sei que é delicado falar sobre isso, o próprio pastor Ed Renekiewicz, que eu já entrevistei no meu canal, ele foi cancelado, ele foi desligado, né? Igreja, exatamente, da ordem dos pastores. Por ter falado isso aí com você? Não comigo, não. Mas por defender as ideias contrárias àquilo que o protestantismo defende. A frase, assim, né, que ficou marcada, a Bíblia deve ser atualizada. Não no sentido de ser reescrita, mas você tem que extrair dali o que é uma verdade fundamental, que é o amor de Cristo, o amor de Jesus, e deixar para trás algumas coisas que eram questões daquela época. E aí ele traz como exemplo a questão da homossexualidade. Você vai ficar aí condenando as pessoas e tudo por conta de uns 3 ou 4 versículos ali. Ele problematiza assim e a galera ficou furiosa. Então, o caso do Ed, que não manda na igreja dele, né? Ele tem uma posição ali de liderança muito forte. Eu acho que se dependesse dele, as coisas seriam até mais progressistas ali, mas não depende deles. Eles têm uma assembleia e tudo para votar várias pautas, assim, várias questões, como é na igreja católica, não depende ali de um bispo mudar as regras do jogo. Mas, Fábio, entre vocês, cara, se sustenta essa crença de um Deus LGBT-fóbico que abomina a homossexualidade? É nisso mesmo que vocês acreditam? Porque não é o que parece quando a gente vê esses dados de que a maioria dos padres é homossexual, e por mim tá tudo bem isso aí, e boa parte tem suas relações sexuais na surdina, né? De forma oculta ali. Exatamente. Como é que você lida com isso, cara? Conta um pouquinho pra nós sobre isso aí, porque é um assunto importante. E você tocou numa questão, assim, nevrálgica da igreja, né? Porque é muito mais abominável aos olhos dos fiéis do que para a instituição. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.